Vamos agora à qualificação interrogatória do réu aqui presente. Senhor Marcos, diga o seu nome completo. Marcos Johan de Lima Talino. Marcos Johan de Lima Talino, né? Responda as perguntas acerca da qualificação do senhor aqui para a nossa diretora de secretaria. Senhor Marcos, boa tarde. Boa tarde. O senhor nasceu onde? Em qual município? Ananindeua. Qual o seu estado civil? Solteiro. Qual a data do seu nascimento? Dia 6/7/1998. Qual o nome dos seus pais? Marcos Valério Pamplona, Carmen Ruth, Rodrigues de Lima. Qual o seu endereço residencial? Atual ou na época? Atual. Residencial Viver Melhor Marituba. Quadra 12. Lote 45. Residencial. Viver Melhor Marituba. Quadra 12. Lote 45, Torre 15, apartamento 404. Torre 15, né? Isso. Qual bairro? Parque Verde. Você sabe o CEP? Eu não me recordo do CEP de lá. Acho que é 67 135 208, se não me engano. Qual a sua profissão? Atualmente eu sou vendedor, sou comerciante lá em casa. Qual o seu local de trabalho? A gente tem um mercadinho próprio lá, que fica lá em casa mesmo. Nesse mesmo endereço? Isso. No caso aí o endereço está 404, o mercadinho fica no 101, no térreo. Apartamento 101, né? Isso. Como é o nome lá? Mercadinho Talino. O senhor possui carteira de identidade? Sim. O senhor sabe declinar o número? 7647 794. CPF? 033 874 06274. O senhor possui carteira de habilitação? Sim. O senhor possui título de eleitor? Sim. Carteira de trabalho? Sim. O senhor sabe ler e escrever? Sim. O senhor estudou até que série? Estou cursando o ensino superior. Ensino superior incompleto, né? Isso. Qual é o curso? Gastronomia. Qual o semestre? Está no primeiro semestre. O senhor está no primeiro semestre. Isso. O senhor já foi preso ou processado outra vez? Fora esse processo, não. Obrigada. Muito bem, dando sequência então aos trabalhos, eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa do senhor Marcos Johan, pela prática do delito de homicídio na pessoa desta vítima, da Kevin Maiara da Silva Souza. Após a leitura da denúncia, passaremos a interrogá-lo. Ouçamos todos com atenção, especialmente o senhor e os senhores jurados. O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do promotor de justiça signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e infraconstitucionais, vem perante Vossa Excelência oferecer denúncia contra Marcos Johan de Lima Talino, brasileiro paraense, natural de Belém, Pará, filho de Marcos Valério Pamplona Talino e Carmen Ruth Rodrigues de Lima, nascido em 6 de julho de 1998, portador do RG
7794, inscrito no CPF número 033 874 062 74, com endereço na rodovia BR-316, sem número, bairro Decoville, residencial Viver Melhor, quadra 12, lote 45, bloco 15, apartamento 404, CEP 67.208.135, nesta cidade, ou Travessa 7 de Setembro, número 2448, bairro Colina, CEP 68.725-000, Igarapé-Açu, Pará, pelos fatos e motivos a seguir expostos. Primeiro dos fatos. Número 1. Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 4 de outubro de 2022, por volta de 1h, o denunciado Marcos Johan de Lima Talino, agindo com o ânimo de ceifar a vida por motivo fútil e com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, matou a vítima Kevili Maiara da Silva Souza, de 23 anos de idade, sua então companheira. Fato ocorrido na residência, localizada na BR-316, conjunto Viver Melhor Marituba, quadra 12, Torre 15, bairro Novo Horizonte, nesta cidade. Número 2. Segundo apurado, na data dos fatos, por volta de 1h, a senhora Claudete Gomes da Silva, genitora da vítima, recebeu uma ligação da senhora Carmen Ruth de Lima Talino, mãe do denunciado, informando que Kevin teria passado mal, que estava toda roxa, textuais, e que estariam a levando para a UPA de Marituba. A senhora Claudete, então, deslocou-se de imediato para o local e, no hospital, recebeu a notícia de que sua filha havia chegado no atendimento sem os sinais vitais, tendo evoluído a óbito, razão pela qual seria encaminhada para o IML, uma vez que a vítima não tinha histórico de doenças, conforme é informado pelo médico daquela unidade. Número 3. A mãe da vítima, nesse sentido, acompanhou os procedimentos e registrou o boletim de ocorrência número 0006/2022, 108-450, dígito 1, ocasião em que restou requisitada perícia de exame de necropsia, ID 8245-7370, página 6, considerando os indícios de ocorrência de crime violento. Número 4, diante do acontecimento e ainda na UPA, Claudete cobrou explicações de Johan acerca do que teria ocorrido, tendo este, inicialmente, dito que o casal estava bebendo em casa, mantiveram relação sexual e, após, foram comer, ao passo em que, em determinado momento da noite, Kevin teria passado mal, com dificuldades de respirar. Ademais, o denunciado disse à referida senhora que a vítima teria vomitado bastante, razão pela qual ele pediu ajuda de sua família para levá-la à UPA. Número 5. No mesmo sentido, após tomar conhecimento no IML de que a morte de Kevin teria sido causada por asfixia em decorrência de sufocamento, o senhor Everton Gomes dos Anjos, tio da vítima, enviou mensagens de texto a Johan, cobrando explicações, tendo este declarado, segundo o teor do que emana e se extrai das provas digitais dos autos, a mesma versão apresentada à senhora Claudete, conforme áudios e imagens de captura de tela da conversa, com a respectiva transcrição aos IDs número 79, 81, 6902, página 6/7. Número 6. Emerge ainda do teor dos depoimentos constantes nos autos que, por volta de 1h20 daquela data, a mãe do denunciado estava dormindo em sua residência, quando foi acordada por seu marido, Marcos Talino,
o qual informou que o filho Johan havia ligado e dito que Kevin estaria tendo uma crise de asma, razão pela qual a levariam para a UPA. Nesse contexto, a senhora Carmen Ruth passou a visualizá-los pela janela de sua residência, momento em que avistou Johan e Tomás Cordeiro da Costa Neto, entre parênteses, genro e vizinho do apartamento do casal, descendo com o corpo de Kevin, enrolado em um lençol. Carmen, assim, ligou para a mãe da vítima para avisar o ocorrido. Número 7. Sucede que, no transcurso dos trabalhos de investigação, se evidenciou que Kevin desejava sair da casa onde residia com o denunciado e que, em dada oportunidade, inclusive já estava com as malas prontas, tendo pedido ajuda ao amigo José Augusto da Silva Pinheiro, para quem a vítima confidenciara que descobriu algumas traições por parte do denunciado, através do aplicativo WhatsApp. Número 8. Com efeito, conforme apontado pela testemunha Everton, tio da vítima, Kevin teria também confidenciado ao ex-namorado Frank Borsen, o qual, posteriormente, relatou para a referida testemunha que estava tendo crises no relacionamento, tendo em vista que descobriu algumas traições de Johan, e que, por essa razão, estaria prestes a se separar. Ainda, segundo o relato da própria vítima ao tio, Johan poderia ver todas as suas conversas, isto é, da vítima, uma vez que seu aplicativo WhatsApp poderia ter sido espelhado com o do denunciado. Número 9. Além disso, a senhora Elza Maria Monteiro Gomes, a avó materna de Kevin, confirmou em suas declarações na delegacia de polícia que a vítima havia comentado com ela em 2 de outubro de 2022 que iria procurar uma casa para alugar e que pretendia morar sozinha, pois não queria mais conviver com Johan. Número 10. O denunciado Marcos Johan de Lima Talino, em seu interrogatório, ID número 82 45 73 80, negou a prática do crime. Número 11. Não obstante, a investigação apontou diversas contradições e inconsistência no relato de Johan, nomeadamente em decorrência do teor do laudo número 2022.001.001557-TAN da vítima, segundo o qual a causa-mortis foi asfixia mecânica resultante de esganadura, ID 81, 50, 55, 89, indicando, portanto, que houve supressão da respiração da vítima através da pressão exercida no pescoço desta, entre parênteses, constrição do pescoço pelas mãos. Ainda nesse sentido, ressalta-se a própria descrição sumária do evento na declaração de óbito, onde o médico responsável atestou, entre aspas, vítima de asfixia por esganadura, fato ocorrido no domicílio, local onde estiveram somente a vítima e o denunciado, no momento do crime, ID número 79 81 6902, página 7. Número 12. Por fim, o aparelho celular do denunciado foi apreendido na ocasião em que compareceu à delegacia de polícia, sendo o acesso ao conteúdo do aparelho devidamente autorizado pelo denunciado, conforme termo de autorização de extração de conteúdo de aparelho celular, ID número 82 45 73 83, página 12. De igual forma, foi apreendido o aparelho celular marca Samsung, modelo A10, cor azul, chip claro e TIM. E-mail 35 18 37 111 407 151 e 35 18 38 111 407 159. ID número 82 45 73 83, página 11.
quando do cumprimento de busca e apreensão, cujo acesso ao conteúdo foi devidamente deferido por este juízo, ID número 81.11.6020. Assim sendo, os respectivos laudos serão devidamente juntados aos autos quando finalizados, o que não prejudica os elementos de informação colhidos até o momento, no sentido de demonstrar a responsabilidade do denunciado no caso. Segundo, dos elementos de informação, número 17, a autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, pela declaração de óbito, ID 82, 45, 73, 70, página 2, e certidão de óbito da vítima, ID número 82, 45, 73, 70, página 3, pelo laudo número 2022.001.001.557-TAM, que confirmou como sendo a causa mortes asfixia mecânica por esganadura, ID número 81, 50, 55, 89 e demais elementos de convicção. 3. Da imputação penal, número 18. No presente caso, a conduta do denunciado Marcos Johan de Lima Talino se amolda ao crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2º, 3º e 4º e 6º do Código Penal Brasileiro, homicídio qualificado, cometido contra a vítima Kevin Maiara da Silva Souza, tendo como qualificadoras o motivo fútil, uma vez que o crime foi motivado pelo desejo de separação da vítima em relação ao denunciado, segundo o teor da prova testemunhal que emerge dos autos, com emprego de asfixia, conforme evidenciado cientificamente pelo que se depreende de simples leitura do laudo 2022-01001-557-TAM. Recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, considerando a compleição física desproporcional do denunciado em relação à da vítima, ao passo em que, nos autos, não restou demonstrado que, ao momento do crime, esta possuía condições de se defender ou até mesmo ter sido socorrida em face das circunstâncias do fato ter sido perpetrado com violência em ambiente doméstico e familiar, em sede do qual o denunciado detinha condição privilegiada de convívio, intimidade e privacidade como marido, sem exposição ou interferência de testemunhas ou terceiros, tanto que viabilizou a ação que produziu 3 escoriações lineares na lateral direita do pescoço, uma escoriação linear no mento à esquerda, uma esquimose avermelhada no peitoral direito e uma escoriação linear que estende da região anterior do terço distal da perna direita até o maléolo lateral direito, cianose cérvico-facial, decorrente de esganadura, em razão da condição de mulher da vítima, considerando que o motivo do homicídio está diretamente ligado à condição do sexo feminino, notadamente em razão da fragilidade da vítima, em sua condição de mulher e, sobretudo, pelo relacionamento amoroso estabelecido anteriormente com o denunciado, evidenciado pelas provas acostadas aos autos que o denunciado e o ofensor se aproveitou de sua suposta, entre aspas, superioridade masculina para ceifar a vida da vítima, recusando-se a aceitar eventual separação. 4. Conclusão. Número 17. Por todo o exposto, o denunciado está em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2º, 3º, 4º e 6º do Código Penal Brasileiro, requerendo o órgão ministerial que, após o recebimento e autuação desta denúncia, seja o denunciado citado para responder à acusação no prazo legal e processado até final julgamento, notificando-se as testemunhas abaixo mencionadas para que compareçam em juízo em dia e hora a serem designados para fins de depoimento, sem prejuízo de considerar e observar as contribuições decorrentes do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero 2021,
do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que, abre aspas, ainda que a competência para o julgamento do feminicídio, delito doloso contra a vida, seja do tribunal do júri, material e, portanto, absoluta, os instrumentos de natureza assistencial e protetiva previstos na Lei Maria da Penha podem ser aplicados nos feminicídios, nas duas fases da persecução penal. Fecha aspas. Tendo por certo que, ao final, seja o denunciado pronunciado e levado a julgamento pelo tribunal do júri, sendo condenado, requerendo também que na sentença condenatória seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo denunciado, considerando o eventual prejuízo sofrido. Entre parênteses, artigo 387, inciso 4º, do Código de Processo Penal. Nestes termos, pede deferimento, Marituba, Pará, 16 de dezembro de 2022, Dr. José Augusto Nogueira Sarmento, promotor de justiça titular da 4ª PJ Criminal de Marituba, Pará, respondendo pela 6ª PJ Criminal de Marituba, Pará. Rol de testemunhas. Primeira, Claudete Gomes da Silva, qualificada ao ID 82 45 73 70, página 7. Segunda, Everton Gomes dos Santos, qualificado ao ID número 82 45 73 70, página 10. Terceira, Elza Maria Monteiro Gomes, qualificada ao ID 82 45 73 73, página 13. Quinta, Heron Correia Quaresma, médico, qualificado ao ID 82 45 81 42, página 12. Frank V. Borsen, mencionado ao ID 82 45 73 70, página 13. José Augusto da Silva Pinheiro, qualificado ao ID número 82 45 73 73, página 1. E Carmen Ruth de Lima Talino, qualificada ao ID número 82 45 73 73, página 5. Ok, excelência. Obrigado, Alexandre. Senhor Marcos Johan Talino, após a leitura desta denúncia que o Ministério fez contra a pessoa do senhor, afirmando que o senhor é o autor deste homicídio na pessoa desta vítima, da Kevin Maiara, eu pergunto ao senhor, esta denúncia, ela é verdadeira contra a pessoa do senhor? O senhor confessa ser autor, nega a autoria? O que o senhor tem a responder como pergunta principal? É uma acusação falsa, eu não fiz isso. Certo. Muito bem. O interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor. Segundo, em relação ao fato delituoso. Em relação à pessoa do senhor, atualmente, o senhor encontra-se no estado de solteiro, tem companheira, convive maritalmente? Não, solteiro. Sou solteiro? Sim. Muito bem. Qual é a profissão do senhor? Eu sou vendedor lá no mercado, lá no mercadinho de casa. Trabalha no estabelecimento da família, então? Isso. Certo. O senhor já foi preso alguma vez? Fora esse processo, não. Só nesse processo? Isso. O senhor já respondeu alguma ação penal? Não. É a primeira vez que responde? Sim, senhor. Certo. Qual é o grau de instrução do senhor? Eu estou cursando o ensino superior, primeiro semestre. Certo. Qual é o curso? Gastronomia. Certo. Muito bem. Então vamos falar agora acerca deste fato delituoso que consta como vítima esta jovem, a Kevin, né? A primeira pergunta, o senhor era companheiro? O senhor conviveu maritalmente? Viveu? Sim, nós éramos marido e mulher, a gente não tinha chegado a casar, mas a gente morava certo. junto já. Conviveu de forma de união estável, né? Isso. Pelo período de quantos anos, mais ou menos? Bom, a gente se conheceu em 2017, se eu não estou enganado. Mas a gente foi morar junto por volta de 2019, quando a gente foi para Marituba. Ela já frequentava muito em casa, dormia, eu deixava na casa dela. Certo. Mas morar junto mesmo foi quando a gente foi para Marituba. 2019, mais ou menos? Foi, se eu não me engano, foi 2019 ou começo de 2020. O senhor, quando começaram a conviver maritalmente, 2019, o senhor está falando, o senhor tinha quantos anos? Eu já estava por volta de 22 anos, 23 anos. E ela, tinha quantos anos? Ela é um ano mais nova do que eu. Certo. Adveio desse relacionamento a um nascimento de filho? Não. Pois não.
dá conta nos autos que o fato ocorrera no dia 4/10 do ano de 2022, por volta de mais ou menos 1h da madrugada, no imóvel, no apartamento onde os senhores moravam. É isso? É isso. Certo. Muito bem. O que fora produzido durante a instrução, uma boa parte fora hoje desenvolvido aqui neste plenário do júri, né? Sim. E por parte do que é afirmado pela acusação e defendido também e afirmado também pela defesa, o que mais ou menos é pacífico é que primeiro o senhor ligou para o seu genitor, é isso? Eu não recordo exatamente para quem eu liguei. Eu sei que eu liguei para os primeiros contatos, porque eu liguei do celular dela, que é o que estava mais próximo. Eu sei que eu liguei para meu pai, liguei para minha mãe, liguei para meu primo. Primeiro, você não recorda para quem ligou? O primeiro não lembro Ok. exatamente. Quem chegou primeiro no imóvel? Foi o seu pai? Foi meu pai, foi o único que atendeu a ligação, por isso que eu liguei para os outros. Certo. E posteriormente chegou o seu cunhado, é isso? Isso, Tomás. Certo. Muito bem. O que é afirmado? Que a vítima não estava na cama, estava ao lado da cama, no chão, já às proximidades da porta de saída do apartamento. É verdade esse fato? Não, foi equivocada a forma como colocaram. Não foi a saída do apartamento. Pelo fato Não, de ser... não é saída. Ninguém está falando de saída. Estamos falando que ela está próxima à saída do apartamento. Pois é, a saída do apartamento. Não foi a saída do apartamento. Pelo fato de ser Minha Casa Minha Vida, é um apartamento pequeno. 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. É aquele apartamento que tu tá aqui no quarto, pisa, tá na cozinha, virou pro lado, tá no banheiro. Pois não. Mas onde ela estava São era... quantos metros quadrados lá? Eu não sei dizer Pois não. corretamente, é pequeno. Ok. Mas ela estava na porta do quarto, indo para a cozinha, para a sala. E bem ao lado, assim, à direita já fica o banheiro. Então, aqui está a porta, aqui está o quarto. Ela estava aqui, debruçada, entre o quarto, o banheiro e a sala. Ok. Muito bem. Dá conta os autos que no dia 2 de outubro de 2022, houve o pleito eleitoral, eleições gerais, né? 2022. Né? E ela foi votar em Vigia. Isso, corretamente. Muito bem. Ficou lá com a família e voltou no outro dia. Sim, na segunda-feira, dia 3. Dia 3, segunda-feira. Que hora ela chegou em casa, mais ou menos? Ela chegou depois do meio-dia, por volta de umas 2 horas, no máximo umas 3 horas que ela chegou. Pois não. À noite foram para algum local ou ficaram em casa direto? Não. Na segunda-feira eu tinha prova. Ela chegou cansada, subiu para descansar. Eu fiquei trabalhando. Quando foi mais 5 horas eu subi, um amigo meu estava lá. E a gente foi fazer prova. Quando eu voltei da faculdade, deixei ele, voltei para o mercado, trabalhei lá até fechar, umas 10 horas, foi quando eu subi para casa. Chegou em casa por volta de 22 horas, o senhor? Isso, 22h30. O fato acontece por volta de 1 da madrugada? Isso, olhando os históricos da ligação, se eu não me engano, foi 1h15, eu acho que quando o papai me atendeu. Certo. O senhor chegou a dizer, durante a fase da instrução processual, que ingeriram bebidas alcoólicas. É verdadeiro esse fato? Sim, numa quantidade pouca. Porque ali naquele momento eu estava cozinhando. Ela pediu que eu fizesse algumas coisas para ela, a gente estava fazendo uns aperitivos. E durante eu estar preparando, eu consumi umas 2 ou 3 doses de álcool, de cachaça no caso. Mas foi nada além, porque eu também estava cansado. Ingeriu? Cerveja. Certo. Pouca quantidade? Pouca quantidade. Pouca quantidade. Muito bem. E se alimentou, ela? Sim, a gente, como eu lhe falei. Também? Isso, eu fui e preparei petisco, eu fritei uma carne, fritei batata, fiz uma fritura ali, entendeu? Enquanto a gente conversava, tudo mais. Foi isso que a gente comeu. Pois não. Houve o relacionamento sexual? Sim. Houve relação sexual. Sim. Muito bem. O senhor disse que em determinado momento ela veio a passar mal. Isso. É isso que o senhor falou? Isso. Mantém essa... Sim. A versão, muito bem. Aí o senhor, quando ela veio a passar mal, foi quanto tempo antes, vamos dizer, porque ela saiu dali praticamente em um óbito que foi confirmado lá pela UPA e depois ratificado pelo exame de necrópsia do IML. Ou desacordada, vamos chamar de desacordada, até o momento dela ficar desacordada. Quanto tempo perdurou esse fato aí dela passar mal? Bom, o fato decorreu assim. A gente se alimentou, estava ali, ficou conversando, o tempo que eu preparava. Logo depois a gente foi para a cama e manteve relação. Quando eu finalizei, cansado, eu dormi. Eu virei para o lado, dormi, ela se levantou e saiu. Como era de prática. Se ia pegar uma água, se ia tomar banho, não sei. Mas ela saiu e eu acabei dormindo. Quando eu despertei, não posso precisar o tempo que eu dormi. Foi quando eu levantei, eu chamei por ela
E ela já não respondeu, passei a mão na cama e eu não vi. Eu me levantei para ir atrás dela dentro de casa. Aí foi quando eu já vi que ela estava ali naquele estado. A primeiro momento eu pensei que podia ser a asma que ela tinha. Assim, um cansaço, porque uns 3 meses atrás, 4 meses, vinha essa decorrência desse cansaço dela. Às vezes muito trabalho, às vezes uma chuva, alguma coisa, a gente ia muito para Igarapé, essas coisas. Ela chegava com esse cansaço, ela fazia a nebulização. Naquele primeiro momento eu pensei que poderia ser isso. Quando eu me aproximei dela, que eu vi que alguma coisa que fica muito marcado para mim era o dente cerrado que ela estava. E a respiração fraca, puxando forte com o dente cerrado. Então, no caso da sua pergunta, quanto tempo? Eu não, juntando, fora o tempo que eu dormi, que eu não sei quanto foi, até eu tentar salvá-la ali, ligar para meus pais, até chegar na UPA, eu creio que fora o tempo que eu dormi, foi uma faixa de meia hora, 35 minutos. E o senhor despertou, o que foi que chamou a atenção para o senhor despertar? Também não sei o que foi. O senhor não estava dormindo? Justamente, mas eu simplesmente acordei. Eu não sei ela estava em outro ambiente, que não o senhor? Como eu lhe falei, no quarto, na saída do quarto, já ali. Tanto que eu procurei por ela, foi que eu levantei que eu vi que ela estava lá naquele estado. Mas por quais motivos? Que um casal mantém relação sexual, cansados, ela chegou a segunda-feira à tarde, isso era 1 da madrugada, o senhor cansado também, ela cansada, e termina esse relacionamento, ela vai para a sala fazer o quê? Não, ela levantou, a gente terminou, a gente manteve relação. E o senhor foi dormir, ela foi para a sala? Eu virei dormir, ela foi, geralmente ela ia pegar uma água, ele ia logo tomar banho, enquanto eu esperava deitado, para depois ir. Foi o que aconteceu, e nesse momento que eu dormi. Aí, quando o senhor desperta, ela está passando mal? Isso. Sim, e aí, o que para acontecer tudo isso, o que aconteceu? Me diga. Tá, sim, eu oportunidade agora. Sim, sim. Foi que eu levantei que eu notei que ela estava passando mal. Então eu fui lá tentar... Passando mal o quê? Passando mal? Ela estava com a respiração muito fraca, o peito quente. Quando ela estava com esse cansaço, ela ficava fraca. Então eu pegava o nebulizador dela, ajeitava tudinho, e ela fazia. E lá ela ficava até ela voltar a respirar normal. Enquanto isso, o peito dela ficava muito quente, ela ficava fraca. Só que o primeiro momento que eu cheguei, que eu prestei atenção, como eu falei, o que chamou a atenção foi o dente cerrado dela. Então eu já percebi que não era uma coisa normal, não. O que vinha acontecendo normalmente, parecia algo mais. Então naquele momento eu tentei primeiro botar ela sentada, porque ela estava deitada, sabe? Quando eu encontrei, ela estava enrolada numa toalha. Ela estava com a toalha próximo dela ali, estava meio molhada. Eu tentei escorar ela na parede, botar ela sentada, né, para facilitar talvez a respiração. Mas ela não tinha forças, ela voltava a deitar no chão. Então eu peguei, abri um pouco a boca dela, coloquei, porque para mim estava dificultando ali os dentes dela que estavam cerrados. Eu coloquei meu dedo aqui assim, e ela me mordia. Eu não sei se por conta que talvez eu bati no dente, que ela tinha tirado uma semana antes, ela tinha feito uma cirurgia, ela estava tomando antibiótico. Então, na hora que eu tentei colocar, eu vi que ela respirou melhor quando eu abri a boca dela. Eu fui tentar pegar o nebulizador dela, só que lá em cima do guarda-roupa onde ficava uma bagunça. E naquela agonia de ela estar respirando pouco, procurar o nebulizador, não sabia o que fazer. Procurei rápido, mas voltei lá para tentar socorrer ela. Foi então que eu liguei para o papai, que eu comecei a ligar para o pessoal de casa. Peguei o celular dela, estava próximo. Então eu peguei, liguei, exatamente não sei para quem, mas quem me atendeu primeiramente foi o papai. Falei, pai, a Maria está passando mal, pai, a Maria está passando mal. Aí sei que ele falou que vinha lá, né, na agonia levantou. E eu voltei a tentar ajudar ela ali. Quando eu escutei o papai gritando lá para me jogar a chave na janela. Eu fui para jogar a chave. Quando eu voltei, ali eu não sabia mais o que fazer. Minha cabeça estava tanta coisa naquele momento, um pânico, acho que é essa a palavra, que eu vou tentar fazer uma respiração boca a boca, uma massagem pulmonar aqui, porque a respiração dela estava muito fraca. Então, eu sem saber como fazer, eu só soprei na boca dela, o peito encheu. E quando eu soltei, aí já saía vômito pela boca, já saía vômito pelo nariz. Certo. E eu tentava fazer massagem cardíaca. Quanto mais eu fazia, mais vômito saía. Eu tentava virar ela um pouco de lado para que ela talvez o vômito não voltasse, só que eu virava, não estava com nenhuma destreza ali para realizar aquele procedimento. Foi que o papai chegou em casa e ele viu aquela situação. Aí ele saiu, ele também tentou fazer massagem nela, minha filha acorda, tentava balançar ela. Aí ele falou, eu vou pegar o carro. Aí ele desceu. E nisso que ele desceu, eu não sei se ele já tinha chamado o meu cunhado ou quando ele desceu chamou, porque o meu cunhado, que veio ainda agora, eu moro no apartamento, ele mora na torre da frente, só que no apartamento de baixo, a janela dele é a primeira. Então logo em seguida ele subiu.
E ali eu ainda estava tentando fazer massagem cardíaca, estava tentando salvar de qualquer forma, porque eu não sabia o que fazer, eu estava ali em pânico, sem saber o que fazer, eu não tinha reação para aquela situação. Eu não sei o que se passava na minha cabeça naquele momento ali, o que eu poderia fazer. Então meu cunhado chegou, aí ele pegou, tentou também. Aí eu falei, mano, ele falou, não, continua que tá dando certo, continua que tá dando certo, continua. Aí continuei, ele, não, deixa que eu faço, ele tentou também. Não, bora descer com ela. Então, quando eu tentei colocar ela escorada na parede, o lençol da cama, o edredom que cobria a cama, estava do lado. Eu peguei e tentei colocar embaixo dela para que ela não ficasse totalmente deitada. Então a gente usou a gente tentou pegar ela, só que ela estava lisa, estava molhado lá. Ela estava lisa. Então a gente pegou, não, bora botar ela no edredom, no lençol. A gente segura pelo lençol e carrega, vai ser o jeito de a gente conseguir levar. Então, a gente colocou ela, a gente primeiro tentou carregar ela só o corpo, não deu, então a gente ficou no meio da sala. Foi que a gente pegou o lençol, foi mais lá e colocou em cima do lençol e foi descendo as escadas com ela no lençol. E lá era o terceiro andar e, como é que é a minha vida, é tudo escuro lá, ninguém assume energia, então fica tudo escuro lá. Então foi uma dificuldade muito grande a gente descer aquelas escadas com ela, pelo peso. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas parece que aquele dia eu não tinha forças. Eu não sei o que aconteceu, parece que eu não tinha força para carregar ela. Eu brincava com ela, eu carregava ela. Mas aquele dia eu não sei se o pânico, o medo, eu não sei o que era, que parece que não me dava forças. E o meu cunhado todo tempo, bora mano, que a gente tem que levar, vamos. Então a gente foi descendo com ela. Quando a gente conseguiu chegar na parte lá embaixo, né? Então a gente botou ela no chão quando o papai chegava com o carro. A gente estacionou o carro de costa, na parte de trás do carro. Foi que a gente foi colocar. Ok, depois a gente chega lá. Vamos só, de qualquer maneira, eu deixei o senhor ficar à vontade para desenvolver aí a fala do senhor, os argumentos, o álibi que o senhor traz aqui, a colação no momento agora, né? Agora eu já adianto que nada bate com o que está pelo que fora feito pela Polícia Científica, tá certo? Pelo CPC Renato Chaves e nem pelo que for exibido aqui pelas declarações do médico, né? Não está batendo em nada aqui, né? Adianto para o senhor. Mas antes, eu queria saber o que o senhor tem a falado que está nos autos acerca de um determinado momento em que ela descobre traições do senhor. O que o senhor tem a falar desse fato? Isso aí que foi relatado pela mãe dela, isso aconteceu em 2019, essa situação. Tem os fatos tem fatos narrados nos autos acerca desse fato. Narrado? Sim, continue. Sim, no caso, a questão da traição que a mãe dela narrou foi em 2019 que isso aconteceu. Que realmente foi, eu trabalhava no Formosa nessa época. Quando eu saí, que eu vi as mensagens, ela tinha ido por causa da avó dela. Então eu fui lá conversar, saber o que tinha acontecido. Foi que explicou, a gente conversou e eu voltei para casa. Só que trazer dessa forma é como se tivesse acontecido recente, umas semanas, uns meses antes, sendo que isso aconteceu realmente. Mas em 2019 essa situação, essa traição. Falarem que a gente estava brigado, falar que ela queria ir embora de casa, isso é tudo falso, isso é tudo mentira. Porque se fosse, ela não voltaria para casa. Um mês antes praticamente, em agosto foi o aniversário dela. A gente viajou para casa da vovó, estava todo mundo comemorando o aniversário dela, estava super bem. Então, não sei, mas tento apontar isso para me difamar, para querer estragar, para querer criar um monstro que eu não sou, para querer criar uma coisa que eu não sou. Na ida dela para a eleição, ela ficou logicamente lá com os familiares, inclusive chegou a sair, ingerir bebidas alcoólicas, né? Lá com familiares. Consta dos autos também que o senhor teve ciúme dessa situação. E ocorreu isso? Não decorreu dessa forma. Eu posso relatar o final de semana, como foi até ela viajar? Fique à vontade. Então, foi um final de semana de corrida devido à eleição. Nosso trabalho lá de venda de bebida e tudo mais, então o final de semana era muito corrido. Então a gente trabalhou bastante. No domingo eu fui voltar de manhã, enquanto ela ficava, a gente tinha acertado de que ela iria para a vigia votar e eu ia votar de manhã, enquanto ela trabalhava, porque eu ia ficar trabalhando e quando eu chegasse, ela ia com os parentes dela para lá. E assim foi, eu acho que a família dela chegou lá meio-dia lá em casa, mais ou menos a hora que eu cheguei da votação, e eles pegaram o carro e foram para lá. Aí tudo bem, fiquei trabalhando. Quando foi à noite, ela mandou alguma mensagem, porque na casa da avó em si a área não pega direito, então não tem como a gente conversar. Então só quando ela ia em vigia, tanto que ela mandou mensagem que ela estava em vigia votando, eu estava com a tia dela votando, tudo mais. Mas eu já voltei a falar com ela mesmo, já depois que a gente fechou no trabalho umas 9, 10 horas no domingo. Então, aí foi que eu estava falando com ela, trocando umas mensagens com ela, mas quando já foi por volta de umas, eu não sei exatamente a hora, umas 10 horas da noite, ela falou que estava indo para a vigia, porque estava bebendo com o tio dela. E naquela hora,
me bateu uma preocupação, porque a Mayara ela nunca gostou de dirigir. Ela sempre foi uma menina nervosa. Então, ela tinha bebido, ela estava tomando antibiótico, por isso que eu falei da questão da bebida para ela, porque ela estava tomando, que ela tinha extraído o dente. E à noite, ela usava álcool, ela nunca gostou de dirigir. E ela falou que ela que estava dirigindo. Então, aquilo lá me bateu uma preocupação, não um ciúme em si. Tanto quando ela chegou lá, ela me falou, a gente está aqui, eu estou com meu tio aqui e tudo mais. Tudo bem, eu perguntei para ela, tá com dinheiro aí? Ah, não, pedi um dinheiro pro tio, que é o papai que ela chamava tio. Falei, tá, então, aí eu mandei mais um valor para ela, caso ela precisar. E a gente ficou conversando até 1h da manhã, mais ou menos. Eu falei, olha, eu vou dormir, porque de manhã eu tenho que trabalhar, que eu tenho sair cedo, porque eu tenho prova. Dá, tudo bem. Aí eu peguei e dormi. Quando eu acordei umas 7h mais ou menos da manhã, tinha uma mensagem dela de umas 5h30 para 6h. Que dizia mais ou menos assim, que ela tinha acabado de chegar na casa da avó dela, que ela estava com saudade, que ela queria estar em casa, que ela não queria estar lá, ela queria estar em casa. Aí quando eu acordei, umas 7h, que eu vi a mensagem, eu respondi para ela. Falei, não, descansa, aproveita o resto do dia, quando tu voltar, tu vai estar em casa, tudo bem. Ok. Quando levaram ela para a UPA, houve aquele atendimento lá que disseram de uma pessoa ligada à enfermagem que não aparece aqui nos autos. Não se sabe quem é, o que ocorreu, se houve realmente o atendimento, né? Tá certo? Não tem essa situação efetivamente, né? De que ela ainda tinha vida, né? Tá certo? Em determinada passagem, dá conta até que ela já chegou na UPA. É ao contrário, diz que ela chegou lá na UPA já sem vida. Determinada passagem. A pergunta é, quando os profissionais da medicina legal repassaram aos familiares da vítima e chegou ao conhecimento da sua mãe e também o senhor que só acompanhava, né? O senhor ficou acompanhando ela, o corpo na UPA. Depois sim, na UPA, sim. Não fui para o ML. O senhor não foi para o ML? Não, só na UPA. Então, na UPA, o senhor já tomou conhecimento de que os profissionais do IML já disseram, ou da UPA, disseram que ela evoluiu a óbito em morte violenta? Ou o senhor só veio tomar conhecimento depois? Não. Na hora que eu soube que ela tinha falecido, foi quando o médico chamou eu e a mãe dela na sala para avisar. Isso é na UPA ou é no IML? Na UPA. Na UPA. Então foi na própria UPA que o senhor tomou conhecimento? Isso, foi na UPA. E foi na UPA que foi dito que ela morreu em decorrência de esganadura? Não, em nenhum momento foi dito isso na UPA, porque creio eu que se fosse isso, tinha policiais lá na frente. Dali eu sairia presa, a mãe teria me denunciado, ninguém teria deixado sair dali. Não foi na UPA? Não. E na UPA foi um médico que repassou, o senhor sabe? Foi um médico que chamou a gente na sala, não, foi assistente social, chamou a gente na sala. Não foi médico, assistente social. Eu creio que foi o assistente social, que chamou a gente na sala para dar notícia para mim e para a mãe dela. Ok, do falecimento. Né? Isso. Ok. E lá no ML, o senhor acompanhou, no caso, a mãe da vítima, a sua mãe, lá no ML? Não fui. Quem foi para o ML foi a minha mãe que foi para o ML. O senhor não acompanhou? Não, eu fiquei em casa porque a gente chegou em casa, era umas 7h da manhã, porque o corpo saiu de lá por faixa de umas 6h. Então, umas 7h eu estava em casa. E começou a chegar gente em casa, começou a chegar parente em casa, começou a chegar uns amigos, e eu acabei ficando com eles lá, daquela situação, e a mamãe que foi para então, quando ela recebeu a notícia lá no ML, a sua mãe, o senhor não estava lá nesse instante? Não. Certo. Posteriormente, o senhor deve ter tomado conhecimento do laudo de necrópsia, né? Do ML. Não, nunca li o laudo. O senhor nunca leu o laudo? Nunca viu? Não, eu fui informado pelo advogado, mas não cheguei a ter em mãos para ler. Certo. No histórico do IML, né? Ainda na passagem, o médico diz o seguinte: ao exame perinoscópico, constatou-se a presença de lesões externas resultantes de violência, principalmente em região do pescoço. O senhor sabe disso? Não, isso não tem como ser verdade. Eu digo na forma de dizer que eu... Quem está dizendo não sou eu, estou só lendo aqui o que o médico, o perito, colocou no laudo, disse ele que afirmou isso aqui. Sim, mas você está perguntando se eu tenho conhecimento disso. Eu estou tentando lhe responder que não creio que isso seja verdade. Dizer que eu apertei o pescoço ou que eu esganei. O senhor está dizendo que ele não falou, que ele não disse a verdade, que ele não sabe, não tem conhecimento? Falhas acontecem. E eu não creio que isso seja verdade. Não é verdade, na verdade, isso. Nas lesões externas, afirma o perito também, 3 escoriações lineares na lateral direita do pescoço. O senhor sabe disso?
Não existia nenhuma escoriação, porque quando a gente ficou com o corpo lá na UPA, lá no necrotério, a gente abriu lá o saco onde ela estava, a mãe estava lá, não existia nenhum tipo de marca, não existia nada, escoriações, como diz aí. Porque se tivesse, a própria mãe tinha reparado isso. O senhor disse que não foi para o IML porque estava cansado? O senhor não foi para o IML, é isso? Não, chegou gente em casa. Começou a chegar os parentes, começou a chegar os amigos lá por conta da situação. E a mamãe foi para lá. Ela já estava morta, isso ou não quis acompanhar? Não foi bem assim. Porque começou a chegar gente lá e a mamãe já tinha ido. Ela foi de moto com o meu cunhado e ela já tinha ido na frente. Muito bem. Afirmam os peritos também, já concluindo na parte da descrição das lesões, ele diz, em sistema já de conclusão nesta fase, que é dispensado o exame na cavidade craniana, pois está evidente a causa da morte. É o perito que diz isso. O senhor sabe disso? Não sei. Consta também, já em resumo aqui, a conclusão do perito, o óbito se deu por asfixia mecânica, resultante de esganadura. O senhor sabe o que é isso? Não sei. O senhor sabia que consta essa conclusão? Sim, o advogado me falou isso. Ok. Das testemunhas arroladas pela acusação, depuseram algumas aqui, outra remotamente, o médico, né, e outros que não vieram. O senhor conhece todos? Tem alguma coisa contra quaisquer destas pessoas? Alguma animosidade, alguma rixa? Tem alguma coisa contra? Não, nunca tive nada contra nenhuma dessas pessoas. Pois não. Eu estou satisfeito. O acusado está à disposição das partes pela ordem à acusação. Promotor de Justiça, doutor Gerson Silveira e seus nobres assistentes. O doutor Olívio Brito Júnior e a doutora Cláudia Damares Souza. A palavra está à disposição de vossas excelências. Obrigado, excelência. O Ministério Público não tem perguntas. A assistência não tem perguntas. Sem perguntas, excelência. Muito bem. O acusado está à disposição das partes, seus nobres advogados, doutores Marcelo Amaral, Jonathan Robato, Amanda Amaral e Luiz Moché tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, Johan. Boa tarde. Eu não vou lhe fazer perguntas a respeito do laudo, porque este ponto nós, no momento dos debates, faremos as devidas explicações. Sim. Mas eu gostaria de entender um pouco mais acerca da dinâmica dos fatos, tá? Só para que fique claro ao Conselho de Sentença. No momento em que você faz a massagem cardíaca e faz a respiração boca a boca na vítima, ela ainda apresentava sinais de vida? Sim, ela apresentava sinais de vida. Era por isso que eu continuava a tentar. Porque se ela tivesse não apresentado mais nenhum sinal de vida, nenhum sinal de reação, não teria motivo para eu continuar tentando. Para o meu cunhado chegar e também continuar. O meu pai também continuar. Ou seja, para que fique claro, o senhor, o seu pai e o seu cunhado também fizeram massagem cardíaca na vítima. Sim, porque justamente todos viam que tinha chance. Então, na forma como a gente imaginava que poderia dar certo, a gente continuou tentando, continuou fazendo para que a gente pudesse fazer algo. Certo. Lhe questiono. O senhor já explicou que para descer a vítima vocês a colocaram envolta em um lençol, em um edredom. Sim. Era um edredom de pano? Era um edredom que cobria a cama. Aquele pano mais grosso que cobria a cama. Certo. O senhor relatou que as escadarias, por ser um espaço comum, não teria iluminação. Não tem iluminação lá. E vocês desceram com ela pelas escadas ali? Sim. Certo. O senhor declinou ainda que quando o senhor chega até o térreo, o seu pai não tinha chegado com o veículo. Não, ainda não tinha chegado ainda. E o senhor apoia o corpo dela, a vítima, no lençol, ali no chão? Sim, no gramado que tinha lá. Era grama? Sim, um gramado tinha lá na frente. Certo. Foi questionado aqui, inclusive, por qual motivo a vítima teria ido na cabine do veículo ao invés de ir na parte interna dele, que seria uma Orochi da Renault. Sim. Eu creio que no desespero que a gente estava de tentar socorrê-lo o mais rápido possível, colocar ela no banco de trás, eu creio que qualquer um que tentou colocar uma pessoa no banco de trás, seja um cadeirante, seja uma coisa assim, é uma dificuldade muito, muito grande. Imagina uma pessoa que está ali, que não tem forças para se mover, como a gente fala, 3 pessoas carregando, imagina 4 pessoas para ter que entrar no banco de trás.
Então ali o mais prático, o mais rápido que a gente conseguiu fazer foi colocar ela na parte de trás do carro. Colocamos ela junto com o lençol e eu me deitei abraçado junto com ela. Certo. Que era a forma mais rápida que a gente tinha ali de agir. Certo. Johan, o senhor lembra qual foi a roupa que o senhor foi até a unidade de pronto atendimento? Quando o papai chegou em casa, eu estava nu. Porque depois da relação eu adormeci. Quando eu fui descer no meu cunhado, ele que falou, bota um short. E eu coloquei simplesmente um short de dormir, o que estava ali preto. E foi assim que eu fui, sem camisa, só um short mesmo fino. Certo. Foi assim que eu fui. Em algum momento alguém chega a levar para ti algum outro traje de roupa? Eu creio que não, se levaram talvez uma camisa. Não, mas certo, mas no momento inicial você chega lá não, só de short? Sim, sim. O senhor desceu para acompanhar a entrada dela lá na UPA? Na hora que chegou, que os marqueiros vieram atender ela, que levaram ela, naquele momento eu só soube descer do carro, me ajoelhar e orar e chorar e... Era o que eu sabia fazer naquele momento. Certo. Mas depois o senhor teve contato com o médico? Sim. O senhor teve contato com a mãe da vítima? Sim. E eu lhe pergunto, eles foram ouvidos do médico em juízo e ela aqui, e eles não reportaram que o senhor tivesse algum ferimento ou algo que indicasse, por exemplo, algum tipo de reação diante de uma morte violenta, já que a vítima não tinha a capacidade dela reduzida conforme o laudo. Eu lhe questiono, o senhor... em algum momento alguém viu no senhor, o senhor tinha algum ferimento, o senhor sangrava, o senhor tinha alguma marca de rosto, marca de arranhão, algo dessa natureza? Não tinha nada. Da forma como eu cheguei lá, depois que eu entrei, o médico me viu do jeito que eu estava. E falar que que ela não poderia se defender, a mãe era uma menina forte, assim, mais fortinha, ela trabalhava carregando fardo lá em casa. Então, falar que ela não tinha se defender ou qualquer coisa, é lógico isso. Eu lhe questiono, seu Johan. Houve alguma discussão prévia de vocês antes de o senhor encontrá-la no estado que encontrou? De forma alguma. Certo. De forma alguma. Naquele momento era a saudade que ela tinha passado o domingo fora e voltou para casa na segunda noite. Por isso que a gente comemorou ali fazendo um petisco, tomando foi isso. Certo. Um outro ponto, seu Johan. O senhor viu aqui que tentaram construir uma imagem sua como alguém controlador, sim, como alguém possessivo, ciumento. Sim. Eu lhe pergunto, os senhores estavam juntos há quanto tempo, especificamente? Morando junto já fazia 3 para 4 anos, mas o nosso relacionamento já vinha antes. Nesse período, houve algum momento em que ela se separou do senhor, saiu da residência de vocês, ainda que momentaneamente? De forma nenhuma. Certo. Nesse período, houve algum entreveiro que a justificasse? A tomada de pedido de auxílio ao poder público, pedido de medidas protetivas, ir morar momentaneamente com uma terceira pessoa ou algo dessa natureza? Nunca aconteceu isso porque a gente tinha um relacionamento saudável. Todo relacionamento tem ali seus desentendimentos. Um pai, uma mãe, uns irmãos e namorados também tem. Mas nada que exercesse ou ficasse num grau alto. Nada. É aquelas coisas do dia a dia. Johan, tu é um cara jovem, mas vocês eram jovens, você e a Sim, vítima eram jovens. Desde 16. Tu tinhas quantos anos em 2022? Quando aconteceu? Quando aconteceu? Tinha já 24. E ela tinha 23. Ano a menos, 23. Eu lhe pergunto, aqui chegou a ser noticiado até que as tatuagens que ela fazia eram obrigadas por ti e etc. Pode falar algo a esse respeito? Tentaram criar muitas coisas para inventar um monstro. Mas, na verdade, eles não conheciam o nosso relacionamento, porque quem conhecia entendia. Nessa questão das tatuagens, a primeira que eu fiz, eu estava com ela. E ela estava comigo, assim, a gente estava junto. E todas as outras que eu fiz e todas as outras que ela fez, a gente estava junto. Todas, nenhuma foi obrigada. Eu vi na descrição do laudo, inclusive, que retrata tatuagem do Senhor dos Anéis, de personagens. É porque a gente é muito fã de Harry Potter, de desenho, de anime, tanto que nossas tatuagens, as minhas são isso. É um Bob Esponja, é os Vingadores, é um desenho animado, é Naruto, e assim como era a dela. Nada. Lembra além. Quantas tatuagens ela teria feito? Ela já tinha por volta, assim, porque delas eram pequenas, não eram tatuagens grandes. Então tinha por volta de umas 8, 9, 10, porque eram tatuagens pequenas, borboleta, livro, um café, mais palavras, mais frases, escrito Hana. Então eram tatuagens mais delicadas que ela tinha, várias assim mais menores. Certo.
Johan, lá naquele local onde vocês moravam, era quase que o núcleo familiar teu? Haviam várias pessoas da tua família residindo ali? Sim, foi por isso que a gente foi para lá, porque primeiro foi meus pais para lá por conta do mercadinho, era uma coisa para eles ficar. Só que cresceu de uma forma que a minha irmã foi para lá, eu fui para lá por conta do trabalho. Então, a nossa vida não tinha uma vida separada, trabalho e pessoal, porque era o dia todo no trabalho. Quando subia, logo no começo morou para lá, eu, ela, a minha irmã e meu cunhado, que veio aqui dar depoimento, a gente morou no mesmo apartamento. Então era isso, a gente estava no trabalho junto, ia para casa e estava junto. No outro dia, nossa vida era isso, rodeava ali. E com um tempo depois, a própria mãe dela foi morar lá com a gente, a mãe do Tomás foi morar lá com a gente. Teve um período que era só nossa família ali. Certo. E especificamente sobre o teu imóvel, existem quantos apartamentos por andar ali na torre? Por andar, são 4 apartamentos por andar. Certo. Haviam pessoas que residiam nos outros 3 apartamentos do andar? Sim. Certo. Eu te questiono, houve algum comentário das pessoas ou dos moradores, ou se algum deles foi ouvido, a confirmar que houve uma briga anterior a esse episódio, a confirmar de que, enfim, que ouviram barulho de quebradeira, como se algo estivesse acontecendo, ou há alguma narrativa nesse sentido? Assim, lá aconteceu muitos outros casos, assim, na questão de uma Maria da Penha, e todo mundo comenta de chegar e falar, mas nesse não, por quê? Porque não teve. Os próprios vizinhos vieram aqui dar o ponto dele e falar o que aconteceu. Não ouvi, não vi. Se pegar outros casos que aconteceram lá, eles foram acusar porque aconteceu, teve histórico. Mas nesse caso não teve, porque não existiu. Não existiu briga, não existia discussão. Quando eles falam que a gente era reservado, quando a gente subia para nossa casa, era fechar a porta e viver a nossa vida lá dentro. Descia, ia para o trabalho e vivia a nossa vida lá dentro. Então, nunca existiu isso. Certo. Johan, eu te pergunto, o apartamento onde vocês residiam e onde os fatos eles iniciaram, ele foi periciado pela polícia? Pela polícia Não, nunca foi periciado. Logo no dia seguinte, a gente foi aconselhado pelo advogado que não era para entrar no apartamento, devido que ia fazer perícia. O lençol vomitado, como se tinha questão de briga, e lá ficou fechado. Lá ficou fechado por primeiras semanas, meses, onde entrou para lavar roupa, para ver se tinha amor. Mas nunca foram policiais, mas a gente sempre estava disposto, tanto que a gente não mexeu, ficou lá do jeito que estava, a cama, tudo, do jeito que estava, esperando que fossem ser policiados. Certo. Johan, agora falando sobre o fato quando a sua mãe tomou conhecimento, que teria sido uma hipótese de morte violenta, ela liga para o teu pai e informa isso e tu toma conhecimento. Eu te pergunto, depois disso, você fugiu, você foi para lugar incerto e não sabido, você tomou rumo ignorado? Na verdade, ocorreu assim, eu estava no meu quarto nessa hora, eu lembro bem, eu estava no meu quarto conversando com meu irmão mais velho. E o papai entrou, estava diferente, estava ali meio que bravo, não sei. Aí ele falou, irmão, o que foi que aconteceu ontem à noite? Sim, pai, não já lhe falei, foi assim. Tua mãe acabou de me ligar e estão falando que tu que matou a Maiara. Estão falando que tu... Naquele momento, eu só pensava, vou pra lá então, eu quero saber o que eles estão falando. Tanto que nesse momento eu mandei mensagem pra mãe dela, mandei mensagem dos outros, o que está acontecendo? O que foi que falaram? O que está acontecendo? Então, eu falei, não pai, eu vou pra lá, vou pegar a moto, vou pra lá, porque eu não fiz nada, por que vão me prender? Por que estão me acusando disso? Vamos pra lá, porque na minha cabeça era isso, eu não fiz nada, por que vão me prender? Por que vão me acusar? Elas chegaram a dizer que também estavam suspeitando de violência sexual, como se a vítima também tivesse... Não, no primeiro momento não. A única coisa que o meu pai me falou é isso, estão te acusando que tu que matou ela. Só da morte. Então, aí eu falei, não, vou pra lá. Aí foi que ele tentou entrar em contato com o advogado, coisa assim. Aí o advogado aconselhou o que a gente deveria fazer. Só que mesmo com ele falando, não é fazer isso. Mas eu ia pra lá porque eu sei que eu não fiz. A todo momento eu tô aqui disposto, eu vim aqui porque eu sei que eu não fiz. Eu podia ter fugido, podia ter sumido, podia fazer qualquer coisa. Mas eu tô aqui para provar que eu não fiz isso. Certo. Johan, tu foste à delegacia prestar depoimento? Sim, logo se eu não me engano foi no outro dia, foi 2 dias depois, a gente foi, todo mundo prestar depoimento. Certo. Nesse momento tu entregaste o teu aparelho celular na delegacia? Sim, foi entregado o meu, foi entregado o dela, todos para fazer perícia. E desbloqueados? Sim, com senha, com tudo. Eu sempre, desde o primeiro momento, eu sempre estive e estou disposto a esclarecer tudo o que aconteceu. Certo. Johan, chega um momento que tu é preso a primeira vez neste processo. Sim. Eu queria que tu explicasse pra gente onde tu estavas quando tu foste preso, o que aconteceu quando tu foste levado à audiência de custódia. Foi, se eu não me engano, no dia 2 de novembro. Eu estava em casa trabalhando.
Porque Foste preso no teu endereço. A gente tinha ido prestar depoimento, tinha ido fazer... E foi aquele negócio, vou continuar em casa por quê? Na hora que precisarem de mim, do meu depoimento, vou estar aqui. A polícia chegou, estava lá em casa, ó, tem um mandato, vamos lá. E fui preso. Foste preso, aí tu foste para a audiência de custódia no dia seguinte. Isso, eu fui lá para divisão de homicídio, aí o delegado Davi, se eu não me engano, falou que ia ficar por lá, que no outro dia eu tinha uma audiência de custódia. Certo. Aí eu passei a noite lá preso e de manhã eu recebi minha custódia e eu pude voltar para casa. Certo. Nessa custódia foi te aplicado medidas cautelares. Sim. Certo. Dentre essas medidas cautelares, o monitoramento eletrônico. Sim, corretamente. Certo. Quanto tempo tu passaste monitorado eletronicamente? Uns 3 meses. 2 a 3 meses. Certo. Eu te questiono, houve um novo decreto de prisão nesse processo. Sim. Eu lhe pergunto, o que aconteceu a partir disso? Quando saiu, que eu conversei com o meu advogado, ele falou que ia tentar, eu não lembro a palavra, mas ia tentar rever isso aí. Revogar a sua prisão. Revogar a minha prisão. E que eu tinha que me resguardar. Mas, no caso, eu seria preso. E eu cortei o monitoramento. Mas, naquele momento, quando eu fiz aquilo, foi em conversa com o meu advogado e que a minha cabeça, meu psicológico, eu estava tão abalado, eu tinha perdido a Maiara, eu via minha mãe chorar, eu estava... Enfim, minha vida estava uma desgraça. Eu não tinha cabeça talvez para enfrentar aquilo, para viver aquilo. Não que eu quisesse fugir, vou sumir, não foi isso. E fora o que a gente vê na televisão, a gente vê tantos casos feios que acontecem aí, de morte na cadeia, e eu pensei que eu ia morrer por conta disso. Então, eu cortei o monitoramento e eu me resguardei. Mas aí, logo quando o meu advogado falou que ele não conseguiu revogar, e eu falei, então bora, vamos me entregar, que a gente precisa continuar esse processo, precisa ser explicado que não foi isso que aconteceu. E foi que eu me entreguei. Há uma certidão nos autos indicando que a sua segunda prisão foi realizada no interior do Fórum de Marituba. Nesse ato o senhor foi para se entregar, para ser preso novamente. Foi, a minha comarca era de lá e o Jonathan falou que a gente tinha que se entregar lá. E eu fui em abril, se eu não me engano, não lembro a data. Aí foi que eu vou me entregar. E eu fui, por livre e espontânea vontade. Já em abril de 2023. 2023. Certo. E aí nós tivemos, Johan, a audiência de instrução e julgamento, se finalizou, ouviram as testemunhas e você foi pronunciado. Sim. Você foi intimado dessa sentença. Sim. Você manifestou o que para o oficial de justiça quando ele foi intimá-lo dentro do presídio? O mesmo de sempre. Eu estou aqui disposto a resolver isso. Então, eu dizer que eu não queria ser pronunciado, que eu queria aqui esperar mais, o que ia adiantar? Então, naquele momento, eu aceitei. Eu falei, vamos para a júri? Vamos para a júri. Eu não fiz nada. Eu creio em Deus que até lá tudo vai aparecer, as provas. O que tiver que aparecer, no dia vai aparecer. Certo. Ele chegou a te questionar se você tinha interesse de recorrer dessa sentença? Sim, ele pergunta se tem interesse de recorrer, porque às vezes ele fala, às vezes ele conversa e fala, se tudo demorar mais, como o teu caso deu mídia, vai acalmar mais. Eu falei, não é isso que eu quero. Se veio para mim ser pronunciado, eu vou ser pronunciado, eu vou lá, vou passar por esse julgamento, eu vou lá. Seja para ser condenado, seja para ser absolvido, você gostaria de enfrentar? Eu vim aqui para provar que eu não fiz isso. Certo. Tu tomaste conhecimento que a tua defesa, logo que nós assumimos no processo, que nós chegamos a pedir um pedido de exumação ao juiz, para que o corpo da vítima fosse exumado, a fim de sanar algumas lacunas que teriam sido deixadas no laudo inicial que foram realizadas. Sim. O senhor sabe dizer se esse pedido foi aceito pelo magistrado de Marituba? Não foi aceito e desde o primeiro momento eu também não concordei. Mas naquele momento eu não podia responder ele por mim. Mas foi negado esse pedido. Mas eu não aceitei porque eu estou aqui hoje, porque eu vivi uma história muito bonita com a Maiara, um relacionamento muito bonito. E tudo isso que foi criado destruiu essa imagem. Ficou uma coisa muito feia para a memória dela, para tudo. O pessoal pensava que ela vivia triste, qualquer coisa. E não, para mim deixar o corpo lá foi a melhor coisa. Para mim ele ter negado, para mim foi a melhor coisa, para minha decisão. Mas vindo da sua pergunta, ele foi negado, eles não deixaram fazer isso. Certo. Eu questiono meus colegas se tem algum questionamento a fazer, interrogado? Não. Tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que o senhor considera interessante acrescentar no seu depoimento? Esse é o seu interrogatório, o último momento que o senhor pode falar nesse processo. Eu lhe questiono se há algo de mais relevante a acrescentar ao conselho de sentença. Desde o primeiro momento, quando isso aconteceu,
Isso não é uma coisa que ninguém espera que aconteça na sua vida. Mas eu tinha plena consciência de que eu não tinha feito isso. Quando me falaram que eu estava sendo acusado disso, meu mundo veio ao chão. Eu já tinha perdido ela, minha família estava toda estruturada. Mas eu tinha convicção que eu não fiz. Então, mesmo com medo, eu sempre me dispus a vou lá, querem conversar, querem meu depoimento, querem que eu seja preso, mas eu vou lá para provar. Em nenhum momento eu fugi. Eu penso que se uma pessoa faz uma coisa dessa, ela sabe que ela é culpada, ela não tem coragem de se entregar, ela não tem coragem de vir a um júri, ela vai tentar protelar para que isso, enfim, demore mais, porque ela sabe da culpa dela. Mas eu sei que eu não fiz isso. Eu perdi a mulher que eu morava, que eu amava, que eu vivia há muito tempo, que eu estava construindo uma vida, que era praticamente a mãe do meu sobrinho. Era uma filha para meus pais. Então, eu estou aqui para provar que eu não fiz isso. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui sem medo nenhum, dependente do resultado, mas com a minha coragem de dizer que eu não fiz isso. Eu vim aqui para isso, eu não vim aqui. Minha família ficou abalada estruturalmente. Gastar com um processo desse é muito caro. Então, só eu e minha família sabem as condições que a gente está nesse momento emocional, financeiro. Não é fácil, não é fácil. Mas mesmo assim, a gente veio com a cara e coragem para enfrentar isso aqui. Porque se eu fosse culpado disso, se eu tivesse feito isso, eu não estava aqui. Eu não tinha, eu sabia que talvez eu fosse acusado e eu não ia estar aqui, eu não tinha coragem. Mas eu vim aqui para defender a minha história, defender tudo que eu vivi, tudo que eu construí esses anos. O que a mídia falou, o lixamento na internet, as coisas que me chamaram. Eu vim aqui para provar que isso é mentira, porque isso não é verdade. Me chamaram de monstro, me chamaram de assassino. Falaram que a minha família era isso. Construíram, falaram que eu era possessivo, que ela não saía, que ela não podia passear. Isso é tudo mentira. Inclusive, essa era uma última pergunta que eu gostaria de fazer. Duas das testemunhas que foram ouvidas na primeira fase desse processo, seria o seu Frank Borsen e o outro, Luiz Augusto, declinaram que eram ex-companheiros da sua namorada e que mantinham contato com ela, mesmo ela estando... Que não vieram hoje, né? Eu lhe pergunto, o senhor restringia ela, ainda que de falar com ex-companheiros, ex-namorados, o senhor restringia ela de acesso às pessoas? De forma nenhuma. Tolhia ela de comunicação? O Augusto é um amigo dela de infância, que ela sempre conversava. É a pessoa que ela mais conversava de amigo que ela tinha. Quando ele foi viajar, não sei exatamente para onde ele foi eu que fui levar ela lá no aeroporto para ela ver ele, para ela se despedir. Já o Frank, ela odiava ele, a verdade era essa. Ela falou que foi o último relacionamento dela, o penúltimo. E o que ele fez com ela, a traição, deixou ela muito mal. E já tinha uns 8 anos que eles tinham terminado. E vez ou outra, assim, mês sim, mês não, ele tentava manter contato com ela no Instagram, em alguma coisa assim. Que ela me mostrava, olha aqui, ó, quem a gente estava procurando. Ele fazia outros perfis para mandar mensagem para ela e ela sempre recusava. Porque ela não gostava dele. E falar que ela simplesmente, como foi dito na primeira audiência, que ela viu ele na praça, correu e abraçou. Eu não tenho como eu acreditar nisso. Não é assim, é uma história que está inventando tão feia, tão grande, que não tem como isso ser verdade. Isso não existe, essa história não existe. Se falasse assim, foi com Augusto, talvez eu teria uma dúvida, porque era um amigo próximo dela. Mas o Frank, pelo amor de Deus, isso não é verdade, cara, isso não é verdade. Todo final de semana a gente saía, a mãe dela falava que a gente não ia na casa dela. Mas por quê? Ela foi expulsa da casa dela para ela ir morar em casa, praticamente. Briga com o padrasto lá, com tudo lá. E ela foi morar em casa, a gente se juntou por causa disso. Porque basicamente ela foi expulsa da casa dela. Quando ela na casa dela, por causa do padrasto. Foi por conta disso. A própria mãe dela brigou com o padrasto e saiu de casa e foi morar lá comigo, com a gente. A própria mãe dela, por conta daquele rapaz. E ela vem falar que não tinha problema em casa. Eu vim aqui simplesmente para falar a verdade. E que todos que vieram testemunhar para mim que só falasse a verdade. Deixa que o júri decide, mas fala a verdade. Não precisa inventar um monstro, não precisa inventar uma mentira. Fala a verdade e deixa quem está ali vai decidir. A gente veio aqui para isso. Obrigado, Marcos. Senhor, Excelência, a defesa está satisfeita. A julgar ou precisam de mais esclarecimentos? Se estiverem aptos a julgarem, permaneçam no estado em que se encontram. Se precisarem de outros esclarecimentos, levantem o braço. Todos aptos a julgarem, passamos então à leitura dos quesitos
que serão postos em votação na sala secreta. Primeiro quesito, acerca da materialidade, que no dia de hoje já há divergência entre as partes, né? Então, leitura do quesito para a votação. Melhor dizendo, primeiro quesito, materialidade. No dia 4/10/2022, por volta de 1h, no interior da residência localizada na BR-316, conjunto VV Melhor Marituba, lote 45, quadra 12, torre 7, apartamento 303, bairro Novo Horizonte, Marituba, PA. A vítima, Kevin Maiara da Silva Souza, foi atingida por esganadura que lhe causou as lesões descritas no laudo de necrópsia DID dos autos. Interrogação. Jurados responderam. Segundo, autoria. Também há divergência. O réu, Marcos Johan de Lima Talino, foi autor do fato em que foi vítima Kevin Maiara da Silva Souza. Interrogação. Jurados responderam. Terceiro quesito. O jurado absolve o réu Marcos Johan de Lima Talino. Interrogação. Jurados responderam. Eram 4 qualificadoras. O Ministério Público sustentou 2 qualificadoras. A primeira, sustentada pelo parquê. O réu Marcos Johan de Lima Talino praticou o crime por constrição externa do pescoço, asfixia. Interrogação. Jurados responderam. Segundo quesito, a segunda qualificadora. O réu que cometeu crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Interrogação. Os jurados responderam. Estes serão os quesitos que serão postos em votação na sala secreta. Não havendo Excelência, pois não, ordem, doutor Gerson. Em relação à quesitação, o Ministério Público ele sustentou o feminicídio não com base na razão da condição do sexo feminino, mas sim em relação da violência doméstica em virtude do relacionamento que eles tinham, de coabitação e tudo. E não necessariamente pela condição do sexo feminino em si. Então, por razões da condição De violência doméstica, nesse caso, por ter sido a violência praticada da condição de companheiros ali. Da condição de companheiro da vítima? Isso. Ok, vamos fazer a correção. Ok, obrigado, doutor Gerson. A assistência, considerando que a assistência não se pronunciou, a defesa também não tem pouco as senhoras e os senhores jurados. Vamos fazer essa pequena acréscimo solicitado pelo parquê estadual. Vai-se então proceder ao julgamento, pelo que determino seja conduzido o réu à devida sala própria, bem como liberando-se o plenário, deixando o plenário, parentes do réu e parentes da vítima deverão deixar o plenário. Tribunal do Júri da Comarca da Capital, determino que fiquem apostos os senhores policiais militares e servidores que trabalham na sessão, dando sequência aos trabalhos. Determino seja reapresentado o réu no plenário do júri e solicito a liberação do plenário aos populares, parentes do réu e da vítima. Então, dando sequência à sessão de julgamento, já com a presença do réu no plenário do júri, solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido pronunciado Marcos Johan de Lima Talino ao julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou por maioria de votos a tese da defesa de absolvição por negativa de materialidade. Pelo exposto por tudo que dos autos consta,
considerando a decisão do Conselho de Sentença e, por bem de forma concisa e sucinta, absolver o réu Marcos Johan de Lima Talino, já qualificado nos autos, ex-vido artigo 415, inciso 2 do Código de Processo Penal Brasileiro, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. O absolvido já respondia ao presente processo em liberdade. Transitado em julgado a presente decisão, desse baixa na distribuição. Comunique-se ao Instituto de Identificação Criminal da Polícia Judiciária para os devidos fins. Oficie-se ao setor competente para, em havendo armas e bens apreendidos e vinculados a estes autos, seja dada devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição, caso não pertençam aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário desembargador Elzo Mitancu, do Fórum Criminal da Comando da Capital, aos 8 dias do mês de abril do ano de 2025, precisamente 20 horas e 8 minutos. Juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Dando sequência aos trabalhos, concedo a palavra aos nobres pela acusação Dr. Gerson Silveira, promotor de justiça, e posteriormente aos nobres assistentes, doutora Cláudia Damares e doutor Olívio Brito Júnior, para fazerem as suas considerações finais. Excelência, o Ministério Público requer a interposição do recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3º, a linha D, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, até porque o Conselho de Sentença entendeu que a vítima não morreu, né? E em face disso, porque não há materialidade, reconheceu a ausência de materialidade, então o Conselho de Sentença entendeu que a vítima está viva. Em razão disso, o Ministério Público interpõe o recurso e requer, Excelência, que sejam razões juntadas no tribunal na forma do artigo 600 do Código de Processo Penal. Pois não, vamos consignar o recurso formulado pelo Parquet Estadual. A assistência, doutores. A assistência também deseja recorrer da sentença nos mesmos termos do Ministério Público. Pois não, seja consignado também na ata o recurso formulado pela assistência também. Posteriormente será dado vistas à acusação e à assistência no segundo grau para a apresentação das razões recursais. Concedo a palavra aos nobres advogados, na pessoa do doutor Marcelo Amaral, que falará em nome da defesa para as considerações finais. Excelência, diante do recurso do Ministério Público, no momento oportuno será dado vista à defesa para a apresentação das contrarrazões, mas é preciso que se diga que a defesa ela não indicou que a vítima não teria morrido, mas sim pediu a negativa de que a vítima teria morrido em razão das lesões descritas no laudo, que é bem distinto. Mas isso será feito no momento oportuno, no momento das contrarrazões. Eu farei uso das considerações finais, só para agradecer mais uma vez Vossa Excelência e enaltecer a postura com que Vossa Excelência conduz todos os julgamentos, agradecer ao Ministério Público e à assistência de acusação, agradecer aos meus colegas de defesa, agradecer aos senhores jurados e, por último, também agradecer a todos que nos prestigiaram durante todo esse dia. É isso, Excelência. Muito obrigado. Pois não, posteriormente será dado vista no segundo grau ao Ministério Público, a assistência e a defesa para as razões e contra as razões recursais. Agradecendo especialmente aos senhores jurados em mais uma sessão, de antemão convocando para a nossa próxima sessão na próxima quinta-feira, né, às 8 horas da manhã. Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma boa noite. Estão encerrados os trabalhos da presente sessão de júri.